Há 3 meses, uma frase como centros de dados no espaço ainda era uma piada. Uma piada que você postava no X quando queria zoar visões tecnológicas exageradas. Algumas delas eram bem engraçadas. Hoje isso não é mais uma piada, porque a Anthropic, um dos 3 principais laboratórios de IA do mundo, acabou de assinar um contrato que aponta exatamente nessa direção. E a empresa com a qual eles assinaram esse contrato? Há 90 dias era oficialmente apenas uma empresa de foguetes. Vamos ver o que aconteceu nesses 90 dias. Em fevereiro de 2026, a SpaceX se funde com a Xai, a empresa de IA de Elon Musk, com uma avaliação combinada de 1,25 trilhão. Isso equivale a 1,250 bilhões de dólares. Empresa de foguetes mais empresa de IA, da noite para o dia. Em abril, eles fecham uma competição. Acordo com Cursor, o assistente de programação de IA, incluindo uma opção de compra por 60 bilhões de dólares. E em maio, eles assinam com Anthropic. 300 megawatts de capacidade de computação em mais de 220 mil processadores gráficos NVIDIA, disponível em poucas semanas. Em 90 dias, a SpaceX passou de fornecedora de lançamentos de foguetes para locadora de capacidade de computação. Agora eles hospedam Xai, Cursor e Anthropic na mesma infraestrutura. E a Anthropic é o cliente mais interessante, porque Elon Musk passou os últimos meses chamando a Anthropic publicamente de má, de modinha, de misantrópica. Essas são palavras dele mesmo. E agora a nuvem da Anthropic está rodando nas máquinas do Musk. Essa é a história deste vídeo. Como a maior empresa de foguetes virou, em 3 meses, uma das líderes em infraestrutura de IA mundial. Por que isso não é coincidência? É estratégia. E por que o verdadeiro objetivo dessa estratégia nem está na Terra? Meu nome é Sirwan. E este é o Crônicas de Marte. Vamos começar com a fusão, porque ela é a base para todo o resto. No dia 2, em 2 de fevereiro de 2026, Elon Musk anunciou que a SpaceX e a Xai vão se fundir. É a maior fusão empresarial da história. A avaliação combinada é de 1,25 trilhão. Com B de bola. Assim, a empresa resultante da fusão se torna a quarta empresa privada mais valiosa do mundo, ainda à frente da OpenAI, com 850 bilhões, e da ByteDance, com cerca de 550 bilhões. Estruturalmente, é uma troca de ações. Uma ação da XAA será convertida em 0,1433 ações da SpaceX, ou seja, cerca de 7 ações da XAA para cada ação da SpaceX. Tudo isso será realizado como uma fusão triangular. Assim, a Xai passará a ser uma subsidiária da SpaceX. O importante é o que a Xai traz consigo. A Xai possui o Grok, o chatbot de IA. E desde março de 2025, a Xai também é dona do X, que antes era o Twitter. Com a fusão, agora foguetes, internet via satélite, um laboratório de IA e uma plataforma de mídia social estão todos sob o mesmo teto. A justificativa oficial é a conexão vertical com a internet. A Xai precisa de uma capacidade de processamento gigantesca, e como empresa independente, queima cerca de $1 bilhão por mês. A SpaceX tem uma rede de satélites com o Starlink, uma capacidade de lançamento que ninguém mais no mundo possui. E no futuro, aquilo sobre o que vamos falar agora, data centers em órbita. O ponto de convergência das duas empresas, portanto, não é hoje, mas sim no futuro. Mas vamos chegar lá. Porque logo depois, fica claro para que a fusão realmente serviu. Em 20 de maio de 2026, a SpaceX apresenta seu S1, o prospecto oficial para a oferta pública inicial planejada. Listagem na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SPCX. Previsto para 12 de junho, Goldman Sachs lidera um consórcio de 21 e 1 bancos. A avaliação prevista é de 1,75 até 2 trilhões de dólares. O volume de emissão é de cerca de 75 bilhões. Com isso, o free float ficaria em torno de 4% da capitalização de mercado. Surpreendentemente pouco. Esse seria de longe o maior IPO de todos os tempos. Mais que o dobro do tamanho da Saudi Aramco. Eles arrecadaram cerca de 29 bilhões em 2019, com uma avaliação de 1,7 trilhão. E aqui está o verdadeiro destaque que a maioria da mídia conta de forma errada. Isso já não é mais um IPO de foguetes. Quem lê o S1 com honestidade
vê 3 máquinas totalmente diferentes sob um mesmo guarda-chuva. Primeiro, Starlink, o motor de dinheiro. O termo técnico real para isso é vaca leiteira. Com 11,4 bilhões de dólares em receita e 4 bilhões em lucro operacional em 2025 e mais de 10 milhões de assinantes, a tendência é de crescimento acelerado. Em segundo lugar, o negócio inicial, também lucrativo. E em terceiro lugar, Shai, o forno que queimou 20 bilhões, 256 milhões, 4 bilhões de dólares em prejuízo operacional, com 12,7 bilhões de investimentos. Todo o prejuízo do grupo, de 4,9 bilhões de dólares, vem inteiramente do segmento de IA. Se você tirar a IA, os foguetes e a internet são altamente lucrativos. Ao investir nesse IPO, você não está adquirindo um foguete. Você está comprando um grupo verticalmente integrado de foguetes, internet via satélite, um laboratório de ponta em IA, uma plataforma de mídia social e um negócio de data center orbital, algo que ainda não existe dessa forma. O IPO serve principalmente para captar capital e continuar alimentando exatamente esse forno de IA. Isso nos leva ao cliente mais interessante. Em 6 de maio de 2026, a Anthropic anunciou que vai utilizar toda essa capacidade computacional do Centro de Dados Colossus, da SpaceX, uma instalação enorme em Memphis, Tennessee, mais de 300 megawatts, mais de 220 mil GPUs, NVIDIA, desde H100 passando por H200 até os novos aceleradores, GB200. A partir do S1, o preço foi divulgado. Anthropic paga à SpaceX 1,25 bilhão de dólares por mês. Até maio de 2029, com tarifa reduzida nos 2 primeiros meses durante a fase inicial. Durante todo o período de vigência, é um contrato de cerca de 45 bilhões de dólares. Ambos podem rescindir com aviso prévio de 90 dias. Mas Musk mesmo disse no X que é um acordo de curto prazo, porque eles podem precisar da capacidade de inferência em um momento posterior. Pode ser prorrogado, então todas as opções estão na mesa. Por que a Anthropic está fazendo isso? Logo com o Musk. Porque eles precisavam. A Anthropic estava sob uma forte pressão por capacidade. O número de usuários da cloud explodiu e recentemente houve reclamações públicas sobre limites de uso muito restritos. Com essa capacidade, a Anthropic abordou exatamente essa questão. Os limites de taxa para assinantes pagantes da cloud foram ampliados logo após o acordo. Se a sua infraestrutura não acompanha a demanda, você aluga poder de computação, onde quer que esteja disponível, até mesmo com seu rival declarado. E por que a SpaceX faz isso? Aqui vem a parte elegante. A Xai já transferiu seu próprio treinamento há muito tempo para o Colossus 2, que roda com os chips GB200 mais recentes. O Colossus, originalmente construído para treinar o Grog, já era, portanto, a geração antiga para a Xiaoyu. Musk administra seus centros de dados mais ou menos do mesmo jeito que a Tesla faz seus lançamentos de produtos. Quando você ouve falar do novo produto e o compra, o próximo já foi anunciado e o seu já está praticamente obsoleto. Em vez de desativar a instalação depreciada, a SpaceX a aluga como uma renda extra enquanto a nova já está funcionando há tempos. De um cluster de treinamento depreciado, surge um fluxo recorrente de bilhões. Antes da abertura de capital. Esse é de fato um modelo de negócio sólido. Musk também comentou sobre isso no X. No dia 6 de maio, o dia do anúncio, ele escreveu que passou muito tempo na semana anterior com a equipe de liderança da Anthropic para entender o que eles fazem, manter a nuvem boa para a humanidade. Sua conclusão em resumo. Tudo pareceu muito competente. Ninguém acionou o meu detector de maldade. 2 semanas depois, em 20 de maio, ele então traçou o quadro maior. A parceria ampliada com a Anthropic mostra que a SpaceX oferece poder computacional de IA como serviço em grande escala. A parceria ampliada com a Anthropic mostra que a SpaceX oferece poder computacional de IA como serviço em grande escala. Tenho colaborado, especialmente com centros de dados orbitais, e mantido conversas com outras empresas e a liderança da Anthropic ao longo do tempo. Respire fundo, porque vai ficar ainda mais intenso. Eu vou operar IA em uma escala extremamente grande. Respire fundo, porque vai ficar ainda mais intenso. Este episódio é apoiado por Cruza. E o patrocinador combina com o tema melhor que parece à primeira vista. Enquanto é apoiado por Cruza. E o patrocinador combina com o tema melhor que parece à primeira vista. Colaborei com a equipe de liderança da Anthropic.
Eu também tenho algo novo na minha mesa agora. Prusa me enviou o novo Core One L deles. Isso é o que eu tenho agora na minha mesa também. Colaborei com a equipe de liderança, com o dobro do volume de construção, ocupando apenas 10% a mais de espaço. 300 vezes com a equipe de liderança da Anthropic. Primeiro, colaborei com a equipe de liderança. O que imprimi foi um modelo maior da nave Starship. Vocês vão ver isso nas próximas transmissões. Totalmente montado, calibrado pela equipe de liderança da fábrica. Câmara aquecida até 60 graus. A mesa aquecida. Corrente alternada funciona completamente offline. Link na descrição abaixo. Obrigado, Prusa, pela colaboração. Link in der Beschreibung unten. Danke, Prusa, für die Unterstützung. Agora chegamos ao ponto em que a última frase de Musk deve ser levada ao pé da letra. Centros de dados orbitais. Por que alguém iria lançar um centro de dados para o espaço? A resposta está na declaração de Tiai, que vou citar aqui em essência. A capacidade de processamento necessária para treinar e operar a próxima geração desses sistemas supera o que o fornecimento de energia terrestre, o espaço físico e o resfriamento podem oferecer nos períodos críticos. Traduzindo, na Terra os recursos estão se esgotando. Centros de dados consomem eletricidade, terra e água em quantidades que levam redes inteiras de energia ao limite. Mesmo com recursos inesgotáveis, todo mundo quer usar IA, mas ninguém quer um centro de dados perto de casa. Por isso, só resta o espaço sideral. Na órbita, exatamente esses 3 gargalos desaparecem e, de quebra, ninguém precisa suportar essa visão nem aguentar a poluição sonora. Em uma órbita heliosíncrona adequada, um painel solar fornece até 8 vezes mais energia do que na Terra. Praticamente sem interrupção. Sem noite, sem nuvens. O resfriamento é feito contra o vácuo do espaço, com radiação infravermelha através de radiadores, e tudo isso sem água. E lá em cima, você não precisa de terra mesmo. O Sol emite mais energia do que 100 trilhões de vezes o consumo total de eletricidade da humanidade. Quem capta essa energia diretamente, em vez de deixá-la passar pela atmosfera e por uma rede elétrica irlandesa, resolve o problema de escala pela raiz. Veja o surpreendente, não é só a iniciativa do Musk, já virou uma corrida. O pioneiro se chama StarCloud, startup de Washington financiada pela Y Combinator, com apoio da Nvidia e Amazon. Em novembro de 2025, a StarCloud lançou o primeiro processador gráfico adequado para data centers ao espaço. Uma Nvidia H100 a bordo de um satélite de 60 kg do tamanho de uma pequena geladeira. Aliás, foi lançado em um Falcon 9 da SpaceX. Em dezembro, esse satélite foi o primeiro a treinar um modelo de linguagem de IA em órbita. A visão da StarCloud é um centro de dados de 5 gigawatts no espaço, com uma vela solar de 4 km². Isso traz muitos problemas. Por isso, no final das contas, provavelmente vai acabar sendo enxames de satélites e não um bloco monolítico. Aliás, nós já tratamos disso em detalhes há alguns meses. Os vídeos sobre isso estão linkados abaixo. O segundo grande jogador é o Google, com o Project Suncatcher. Satélites movidos à energia solar, com os próprios chips TPU do Google, conectados entre si por laser. Os primeiros protótipos estão planejados para o início de 2027 em parceria com a Planet Labs. E curiosamente, o Google está negociando os lançamentos justamente com a SpaceX, a empresa do homem que os fundadores do Google viam como rival em IA. O terceiro do grupo é a Cowboy Space Corporation, fundada por Bayo Bhatt, o cofundador do aplicativo de negociação Robinhood, anteriormente conhecida como Itaflux. A abordagem de Bhatt é radical: tecnologia. Para ele, foguete e centro de processamento de dados são um único componente. O estágio superior do foguete também funciona como satélite e centro de dados de 1 megawatt. Em maio de 2026, a empresa arrecadou 275 milhões de dólares com uma avaliação de 2 bilhões. Pelo menos 8 empresas estão agora perseguindo esse objetivo. 3 já têm hardware em órbita. Neste ponto, precisamos fazer uma distinção que confunde quase todo mundo. E por isso estou deixando isso aqui bem explícito. Quando se fala em satélites, a maioria pensa na Starlink. Mas um satélite Starlink e um centro de processamento orbital são duas coisas completamente diferentes. Um satélite de comunicação é um repetidor. Ele transmite dados. Ele é basicamente uma antena em órbita
que repassa bits de um ponto da Terra para outro. Ele não processa nada. Um centro de processamento orbital, porém, pensa. Nele estão processadores gráficos ou TPUs, que processam dados, treinam modelos e executam inferências. O repetidor é o sistema nervoso. O centro de dados é o cérebro. Isso não é apenas uma questão acadêmica, porque todo o mundo das constelações de comunicação existe paralelamente, e muitas vezes é confundido. A Starlink domina o mercado de internet via satélite com mais de 10.200 satélites ativos e mais de 10 milhões de assinantes. A Amazon renomeou sua constelação Kuiper para Amazon Leo e está expandindo para cerca de 3.000 satélites, fortemente integrada com a própria nuvem da Amazon Web Services. A europeia Eutelsat OneWeb atende principalmente órgãos governamentais e o setor marítimo com cerca de 600 satélites. E a China está acompanhando com 2 megaconstelações ligadas ao Estado. Gogowang, com cerca de 13.000 satélites planejados, e Kuai-Kuifang, também chamada de 1000 velas, com cerca de 14.000. Ambos também são concebidos como projetos de soberania geopolítica, para que o mundo não dependa apenas de um fornecedor americano para se conectar. A Blue Origin também está entrando no mercado com o TerraWave. Mas o objetivo não são os clientes privados, e sim os institucionais e empresariais. Tudo isso são redes de retransmissão. Elas transportam, não processam cálculos. E é exatamente aqui que está a posição única da SpaceX. Porque a SpaceX é o único agente que possui todos os 3 níveis ao mesmo tempo. Com o Starlink, eles têm o nível de retransmissão. Eles têm o nível de computação com o X-ray e o Colossus. E eles têm o nível de lançamento com o Falcon e o Starship para levar ambos ao espaço. Se centros de dados orbitais se tornarem realidade algum dia, a SpaceX é a única empresa que pode construir o centro de dados, lançá-lo e enviar os dados de volta para a Terra. Tudo feito internamente. E é por isso que a fusão faz sentido estrategicamente, mesmo que hoje ela só gere prejuízos. E é essa perspectiva de futuro que leva à avaliação de 2 trilhões, que é 100 vezes o faturamento anual atual. E se levarmos esse pensamento até o fim, ou seja, muito além da próxima década, chegamos a um ponto que hoje ainda soa como ficção científica, mas que segue a linha lógica de toda a tese. Quem realmente quer desvincular a capacidade de processamento da Terra, em algum momento para de lançar tudo para fora do campo gravitacional da Terra. O próximo passo seria extrair e utilizar o material diretamente, onde é mais barato levá-lo para cima. Por exemplo, na Lua, conceitos clássicos como o acelerador de massa, uma catapulta eletromagnética que lança material da superfície lunar para a órbita sem foguete, vêm dos anos 70 do físico Jared O'Neill e por muito tempo foram considerados pura utopia. Em um mundo onde se quer construir clusters de computação do tamanho de gigawatts no espaço, eles de repente fazem sentido novamente. A SpaceX não constrói algo assim hoje em dia. Isso precisa ser dito claramente, mas a direção para a qual a ideia de centros de dados orbitais aponta leva exatamente para lá. Para uma indústria que não está mais baseada na Terra. Eles já transformaram essa visão em uma animação bem interessante. Se essa fusão de exploração espacial e inteligência artificial te fascina tanto quanto a mim, então aperte o hype se você tiver agora e se inscreva no canal. É exatamente sobre essas interfaces que a gente fala o tempo todo aqui. E vamos continuar, mas antes de nos deixarmos levar demais pela visão, vem a parte honesta. Essa história tem riscos concretos. A empresa teve um prejuízo de quase 5 bilhões de dólares no ano passado, impulsionado pelo forno de IA, que continua consumindo capital. O contrato com a Anthropic, esse fluxo de bilhões, pode ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 90 dias. Ou seja, poderia sumir antes mesmo do fim do roadshow do IPO. Uma avaliação de 2 trilhões de dólares colocaria a SpaceX no primeiro dia de negociação no clube da Apple, Microsoft e Nvidia. Isso apesar de bilhões em prejuízos. Os centros de dados orbitais ainda são só protótipos e intenções. Nenhum negócio em funcionamento. E pairando sobre isso está a incômoda questão da concentração de poder. Um único homem controla a capacidade de lançamento, internet, um laboratório de IA de ponta e uma plataforma global de mídia social em uma única empresa. Mesmo admirando o trabalho de engenharia de Elon Musk, não se deve aceitar essa concentração de poder com indiferença. E para a Europa? Uma repetição desconfortável do que já vimos nos últimos vídeos.
Essa fusão entre setor espacial e inteligência artificial está acontecendo nos Estados Unidos e na China. Não aqui. Nós temos constelações de comunicação decentes com a Eutelsat OneWeb e futuramente com a IRIS², ou seja, o nível de retransmissão. Mas no nível de processamento em órbita, na fusão de computação de IA e capacidade de lançamento dentro de uma empresa, nós nem começamos ainda. Quem quiser moldar a próxima década precisa possuir ambos os níveis. E na Europa, ninguém os possui juntos. Mas uma coisa é certa. Há 90 dias, o centro de dados no espaço era um meme. Hoje, ele faz parte do maior prospecto de IPO da história. A empresa de foguetes tornou-se uma gigante da computação. E essa gigante de computação está a caminho da órbita. Se você acha isso incrível ou preocupante. Sinceramente, são as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa ela definitivamente não é mais. Uma piada. Meu nome é Sirwan e este foi Mars Chronicle. Obrigado por assistir. Per aspera ed astra. E queima, como uma empresa independente, cerca de $1 bilhão por mês. Nem eu gasto tanto em um ano. Piada espontânea. Roubou durante o dia. Espera mais uma vez. Acho que vamos ter que fazer um novo clipe. Então, tomada 2.